Continuando a nossa leitura do livro Loucura sobre o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico feito pelo doutor Bezerra de Menezes. Chegamos ao capítulo 2, do espírito em suas relações. Neste capítulo, trataremos de 3 questões que, com a existência da alma já largamente desenvolvida na primeira parte deste livro, constituem os elementos essenciais para a solução da magna questão que é o objeto deste livro, a loucura sobre novo prisma. Provado como foi ser o ser humano, corpo e alma, e continuar a ser a mesma individualidade quando deixa o corpo, provado fica ser ele essencialmente espírito, acidentalmente revestido de um corpo material. Foi o que nos deu o capítulo 1 deste trabalho. Agora que está liquidada a questão, com os impugnadores da existência do espírito, nova e mais temerosa luta se levanta com a Igreja Romana sobre as relações do espírito. O ponto capital deste novo estudo, aqui é que mais interessa ao fim do presente livro, é determinar com maior precisão o modo por que se serve a alma do cérebro para fazer a luz intelectual. Flammarion afirmou o princípio de que não é somente a Terra que serve de habitação à espécie humana, mas sim todos os astros espelhados pelo espaço sem fim, e eles mesmos inúmeros aos bilhões. A espécie humana não é, pois, exclusividade terrestre, nem é a Terra que começou e acabará a sua marcha pelas vias do progresso até a perfeição que é o seu destino. Pesane, que pode ser chamado o pedante do sábio francês, demonstrou a saciedade e a pluralidade de existências corpóreas da alma verdade consagrada ao Evangelho e que pode ser, a toda hora, experimentalmente provada pelo Espiritismo. Pois surgem as brumas do ignoto, ou seja, do ignorado, 2 altos princípios ou leis que se combinam e se completam para afirmarem em nova base a ciência cosmogônica. Deus não criou somente o nosso mundo e descansou, como se entende, pela cosmogonia bíblica. A prótese divina nem teve princípio nem terá fim, porque o movimento e a ação caracterizam a vida e o Criador cessaria de o ser se por um momento fosse inerte, inativo, em repouso. Deus, pois, criou desde o princípio dos tempos e criará incessantemente por toda a eternidade. Cria mundos e cria espíritos. A criação constante dos primeiros já é princípio corrente na ciência e chegou a determinar como do fluido cósmico sai a nebulosa e dessa se destacam os núcleos de novos gigantes do espaço. A criação constante dos segundos é a dedução forçada da pluralidade de mundos habitados, pois de outro modo não haveria onde se proverem os habitantes e os milhares e milhões existentes, e os que lhe aumentam o número por sua constante criação. Além de que, temos a prova material dessa verdade no eterno e incessante nascimento de seres humanos na Terra. Parece que, além do materialista, não há quem atribua aos pais a criação do espírito dos filhos, como lhe é irrecusável a do corpo. Pois, se as crianças que nascem não devem aos pais senão o corpo, e só a Deus devem o seu espírito, é evidente que todos os dias são criados esses espíritos que nascem. Se o são, naquele ato, ou se antes, questão é que não importa discutir aqui. O essencial é saber que são constantemente criados. Tomemos, pois, os 2 novos princípios, pluralidade dos mundos e pluralidade de existências da alma, e vejamos o que a sua combinação resulta. Deus cria mundos, ou antes, estabeleceu a lei de criação dos mundos, em identidade de condições, pois não há razão para diferenças, nem as leis do mundo material, como quaisquer outras, são variáveis, e pelo contrário, mostra-nos a observação que tudo no universo obedece a normas fixas. Os núcleos destacam-se da nebulosa, sempre segundo as mesmas leis. Tomam posição em meio dos astros, sempre segundo as mesmas leis.
adquirem determinado movimento, ainda que sempre segundo as mesmas leis, desenvolve-se, enfim, passando pelas mesmas fases e segundo as mesmas leis, a gênese e a evolução planetária são, pois, reguladas em todos os indivíduos siderais por uma constante modalidade. Deus cria espíritos em identidade de condições, pois não há razão para exceções, preferências e exclusões que não se conformam com os infinitamente perfeitos atributos do Criador. E além disso, temos a prova experimental de tão racional presunção nas revelações que nos fazem os habitantes do mundo invisível, hoje em franca comunicação conosco, embora muitos disso duvidem. Somos todos criados em estado de inocência, isto é, sem consciência do bem e do mal, faculdade que se vai desenvolvendo à medida que vamos usando o nosso livre-arbítrio. Somos todos criados em estado de ignorância, mas dotados de inteligência, pela qual devemos conquistar o conhecimento universal. Como pelo desenvolvimento do senso moral, devemos conquistar a virtude universal. Os espíritos criados, assim, em identidade de condições intelectuais e morais, trazem consigo latentes todas as faculdades de que necessitarão para realizar sua transformação da ignorância nativa à mais alta sabedoria, da inocência inconsciente à mais sublimada virtude. Com estas armas, a que todos são dotados para subirem ao destino, a todos marcado, Deus deu sempre, sem exceção, a liberdade e o poder de cada um empregá-los como quiser, para alcançar aquele destino. O que se empenha, totis viribus, me perdoem o mau latim, no aperfeiçoamento intelectual e moral do seu ser, fará carreira mais rápida, consequentemente menos dolorosa. Aquele, porém, que desprezar os recursos que lhe foram dados, entregar-se aos gozos materiais, verdadeira cápua dos espíritos, ou que se dormir preguiçoso nos pousos de longa viagem, fará carreira mais lenta, consequentemente mais tormentosa. E, pois, dando aos espíritos as mesmas condições originais, as mesmas armas para seguirem o seu destino, idêntico tanto como excelso destino, o Criador completou a sua obra, dotando-os da mais plena liberdade do emprego daquelas armas. É do bom ou do mau uso que fazem esse sublime dom, que resultam as variedades de todo o gênero que se observam no seio da humanidade, e que o faz que ignorantes atribuam a Deus tais variedades. Não, o ser humano é senhor do seu destino pela liberdade, mas por isso mesmo que é livre e responsável. Daí nasce uma nova ordem de cogitações. O ser humano, o espírito, que faz bom uso de sua liberdade no desenvolvimento de sua perfectibilidade, adquire méritos. O que procede de modo oposto sobrecarrega-se de deméritos. Méritos e deméritos provocam, pois, a lei fatal, recompensas e castigos, e no mundo moral as leis de Deus têm a mesma inexorabilidade que as do mundo físico. Cada um segundo as suas obras, é a grande lei da evolução espiritual, da qual resulta que, assim como somos livres de praticar o bem ou o mal, somos por isso mesmo os que nos julgamos incursos, merecedores de penas ou recompensas, segundo a lei da justiça eterna. Essa justiça não cogita de personalidades, é indefectível. Cada um, pois, desde que termina suas provas nesta vida, ou antes, se sua matéria se esgotou incompatível com a vida, para o espaço receber, em espírito, o prêmio ou o castigo de suas obras. Nisto, porém, não se limita à evolução espiritual. Tendo marcado aos espíritos um alvo que o seu destino alcançar e conhecendo até onde podem eles, arrastado por suas fraquezas, deu-lhes Deus recursos contra elas, sempre associando sua justiça à sua misericórdia. Pouco mais que o bruto seria o ser humano, se o seu altíssimo destino pudesse ser alcançado em uma única existência, nesta que conhecemos aqui. E a melhor prova de que não é ela a única que os espíritos têm à sua disposição
é o fato constituinte de morrerem crianças sem terem feito uso de suas faculdades. O onisciente deixaria de ser a infinita perfeição se a criança que morre sem satisfazer o fim a que veio a vida não pudesse realizá-lo em outra vida nas mesmas condições da que perdeu. O complemento natural é lógico do livre-arbítrio no desenvolvimento da perfectibilidade humana. É o tempo à disposição do espírito para realizar sua completa evolução. Assim, a liberdade não sofre restrições e plena é a responsabilidade pelo uso que dela se fizer. Convém, porém, determinar de que modo devemos usar o tempo que nos é dado. Como complemento de nossa liberdade, é o mesmo que dizer: convém saber como se faz a evolução dos espíritos, cuja gênese já foi sumariamente esboçada. Muito naturalmente, assim como os mundos recém-formados são grosseiros e imperfeitos em relação aos que já têm passado por muitas evoluções, assim, pelo mesmo modo, os espíritos recém-criados são o que se pode chamar larva humana. Neste ponto, há perfeita similitude entre os mundos e os espíritos, atraso por atraso, iniciação por iniciação. Daí resulta que é nos mundos atrasados de iniciação que são colocados e rompem sua marcha os espíritos, logo que são criados, atrasados e no período, me perdoem. Vou ler o parágrafo outra vez. Daí resulta que é nos mundos atrasados de iniciação que são colocados e rompem sua marcha os espíritos, logo que são criados, atrasados e no período de sua iniciação. Para tais homens, tais mundos, para tais mundos, tais homens. Ou seja, nós estamos no lugar certo para a nossa evolução. Aqui se ajustam perfeitamente os dois princípios: pluralidade de mundos e pluralidade de existências da alma. Ou antes, aqui começa a longa série de relações entre os espíritos e os mundos que lhes cabe habitar, segundo o grau de progresso de uns e de outros. Há recentemente vinculado na ciência um sistema que parece protestar contra a essa harmonia tão natural. É o de Darwin, pelo qual o homem é o último elo da cadeia da criação, que começa com forma apreciável no mineral, passa ao vegetal, sobe ao animal e termina no ser materialmente homem ou mulher, humano, e moralmente espírito. Por esse sistema, Deus só criou um elemento, o fluido universal, e é que, passando por indefiníveis transformações, reguladas por leis eternas e invariáveis, constitui os seres dos três reinos da natureza. O ser humano, que Quadrifages classificou no quarto elemento, o elemento hominal. O homem é o grande estuário onde vem desaguar e confundir-se todas as águas da criação. Por esse sistema, o espírito começa inerte, torna-se vivente sem consciência, adquire o movimento e o sentimento, ainda sem consciência, e por fim é investido de senso moral. Só então, que ele é propriamente espírito. E como a iniciação espiritual, pelo senso moral e consciente, se opera em mundos de iniciação, eis porque, embora pareça, de fato, a doutrina de Darwin não altera as relações que ligam os espíritos e os mundos segundo suas respectivas graduações nas vias do progresso a que são sujeitos. Recomendo mais uma vez o livro Formas, Pensamento e também Perispírito e suas modelações. Esse é fundamental. Ali na primeira parte temos toda a gênese, desde a criação ínfima por Deus até o reino hominal. Vale a pena. Continuando a nossa leitura. Como um corpo posto em movimento adquire progressivamente maior velocidade, assim os espíritos, começando o exercício de suas faculdades intelectuais e afetivas, vão progressivamente adquirindo conhecimentos e sentimentos mais apurados, até chegarem ao termo da sua perfectibilidade.
Suponhamos para mais fácil compreensão que a Terra é um mundo de nossa iniciação espiritual, que já houve aí que se possa gabar de haver atingido, no tempo de sua vida, um progresso intelectual e moral que seja a última expressão da perfeição humana? Será que já termina-se aqui? Será mesmo? Tudo continua, meus amigos. Mas continuemos. A perfectibilidade humana sendo indefinida, é óbvio que na vida da Terra o ser humano não alcança o destino para o qual foi criado. Apenas conseguirá se conseguir os primeiros degraus da longa escada. Outras existências e maiores esforços são indispensáveis para a consecução do altíssimo fim. Terminando a primeira existência corpórea, o espírito, que empregou esforços para progredir, recebe o prêmio da animação. Aquele, porém, que dormiu ou só fez mal, recebe a consequência de suas faltas. Tanto o prêmio como o castigo não podem ter duração eterna, porque não foi completado o ciclo do progresso, cuja realização é a lei do ser racional. Deus não seria pai se condenasse seus filhos a penas eternas por faltas de um momento, assim como não seria juiz reto se por limitado mérito desse o inestimável prêmio da glória devida a todo mérito. E ao que ficaria reduzida a perfectibilidade humana se não passasse do que sabemos e praticamos nesta vida? Os que forem para o céu, no dizer dos católicos, não precisariam mais progredir, e os que fossem para o inferno não poderiam fazê-lo. Uma comparação grosseira tornará mais claro o absurdo que fica definido para sempre o destino das almas após esta vida. Dois irmãos matriculam-se na academia, seguem rumo aos opostos, um estuda e o outro vadia. O primeiro é aprovado no fim do ano, o outro é reprovado. A aprovação, porém, não investe aquele de toda a ciência da academia, assim como a do reprovado não fecha as portas do templo. Nenhum, por ter sido aprovado no primeiro estádio, fica dispensado de trabalhar para galgar os superiores estádios, até chegar ao último, em que distribui o honroso prêmio de doutor. Nem o outro, por ter sido reprovado, fica privado de repetir o ano e de prosseguir no curso. E isso é sábio, porque o segundo pode, no seguimento do curso, estudar e merecer, e o primeiro pode vir a desmerecer. Se, pois, o julgamento das provas do primeiro estádio fosse definitivo, ter-se-ia pré-julgado injustamente, dispensando-se do trabalho aquele que poderia falir mais tarde e condenando-se, sem mais recurso, o que habilitaria amanhã. Assim, se as coisas humanas não se admitem julgamentos definitivos, mediante provas incompletas, como admitir em Deus tais leviandades e precipitações que redundariam em injustiça e crueldade? Além disso, se o ser humano é essencialmente perfectível, e se numa existência não pôde chegar ao último grau de sua perfectibilidade, como admitir penas e prêmios eternos depois desta existência? No céu, é estulto pensar, ou seja, é burrice pensar que ainda se tenha de progredir, e no inferno, para que progredir? Por último, se depois de ligeira prova os espíritos têm o seu destino irrevogável, e se no fim do mundo, segundo a Igreja Romana, tem que haver completa separação dos gloriosos e dos condenados, teremos a eternização do mal, ou antes a vitória do mal, porque Satanás ficará sendo por toda a eternidade o Deus do inferno, o Senhor dos condenados, por igual a Jeová Deus, o seu Senhor dos bem-aventurados. Isso não pode calar o pensamento de quem reconhece em Deus os altos atributos de justiça, misericórdia e amor infinitos. O céu torna impossível o inferno. Deus não seria Deus se Satanás e ele fosse igual em poder. Iluminando esses pontos negros da cosmogonia católica romana, a cosmogonia espírita demonstra racional, experimentalmente, que a larva humana se desenvolve sua perfectibilidade até a perfeição angélica, e que o anjo bíblico não é senão um ser humano, um espírito limpo de toda impureza. Enquanto, porém, não os identificamos com a verdade e com o bem,
Se alguns caminham pressurosos para aí, a maior parte repassa-se nas trevas e no mal, a ponto de procurarem arrastar para a sua danação a quantos lhe for possível. O inverso do que se dá com os bons, que se esforçam constantemente para atrair ao bem quantos lhes for possível. O espírito humano, portanto, segundo o seu grau de atraso ou de progresso, na escala ascensional, quem representa os papéis que a cosmogonia romana, eivada da superstição dos povos antigos, atribui aos anjos e aos demônios, criados fora da humanidade por um decreto especial de Deus. Não vemos aqui na Terra os seres humanos bons procurando chamar todos ao bem, e aos homens maus procurando arrastar todos ao mal? Por que então recusar-lhes a continuação de suas práticas terrenas lá no mundo dos espíritos? Voltemos ao nosso principal assunto, partindo do princípio axiomático de que nesta vida ninguém alcança o supremo saber e a suprema virtude, que são o termo da perfectibilidade humana. Chega-se forçosamente a uma de duas conclusões: ou fazemos o restante progresso do mundo espiritual, ou fazemos-lo voltando à vida corpórea. Simples assim, não é, meus amigos? Então, passamos aqui a leitura, seguimos com a segunda parte do capítulo no próximo estudo. Deixo mais uma vez o meu e-mail, convite para que se comuniquem, também na área de comentários aqui abaixo. Por enquanto, deixo um abraço e um até breve.